Olá, queridos. Aqui é Esther Ben David e eu estou hoje aqui para compartilhar uma reflexão com vocês. Essa reflexão, ela tem a ver com o poder das nossas palavras e as consequências. A palavra de Deus diz que tudo que Deus fez, Ele fez pela sua palavra. Mas lendo Gênesis, eu vi que há algo que Ele fez que não foi com as palavras, foram com as suas mãos. Foi o homem, a única criatura que Ele criou com as suas mãos. Mas é claro que Ele usou um substrato, Ele usou o material que foi a terra. E a terra Ele criou pela sua palavra. Então, indiretamente, nós fomos também criados pela palavra dele e também pelas mãos, porque o homem é especial para Deus, é a imagem e semelhança dele. E ele quis tocar no homem, ele quis acariciar o homem, ele quis passar tudo. Você sabe que nós passamos tudo que nós temos e que somos o que nós temos pelas mãos. Por isso que Deus falou: não empunhais as mãos precipitadamente, para não vos tornar cúmplice de pecados. Nós temos que tomar cuidado com quem nós tocamos. Quando nós tocamos alguém, nós passamos o que está dentro de nós, seja o poder de Deus, seja o outro, o contrário de Deus. Então, nós temos que evitar de tocar as pessoas, a não ser que Deus nos leve a tocar, e tomarmos cuidado com quem nos toca. Por isso que Deus falou para Moisés, quando ele impôs a mão, o espírito que estava nele passou para os 70. Mas não é disso que eu queria falar. Eu quero falar sobre o poder das nossas palavras. Então eu estava dizendo que Deus tocou no homem, no barro, para passar tudo aquilo que ele era, toda a essência dele para o homem. É o carinho dele, é o amor dele que ele passou. Mas o foco hoje é falar sobre aquilo que nós dissemos. Nós temos que vigiar o que nós vemos, nós temos que vigiar o que nós ouvimos, nós temos que vigiar o que pensamos, nós temos que vigiar o que falamos, o que tocamos e aonde pisamos. Isto sem dúvida, mas hoje eu queria falar só do que nós falamos. E você sabe que nós podemos falar quando cantamos. Nós falamos quando cantamos. Por isso a importância de também vigiarmos o que cantamos, porque nós estamos falando. Falando com quem? Nós estamos falando, seja para alguém, sempre é para alguém, mas nós temos que tomar um cuidado muito maior ainda quando nós estamos cantando para Deus. E é o que nós fazemos quando nós vamos ao templo, nós vamos ao santuário, nós vamos é errado dizer nós vamos à igreja, porque a igreja também é certo, não é errado, porque a igreja é reunião. Nós vamos nos reunir, então nós vamos à igreja. Então veja bem, nós temos que vigiar o que cantamos, e eu aprendi isto numa igreja que eu frequentei durante alguns anos, onde eles vigiavam muito sobre isso. Inclusive eles diziam: gente, tomem cuidado, não cantem qualquer coisa desses louvores, porque vocês precisam ver se eles estão cantando de acordo com a palavra de Deus. E eu já fui confrontada em alguns lugares com músicas que eu via que não estava de acordo com a palavra de Deus. Mas ultimamente eu ouvi uma música que aquilo me chocou, entre aspas, né? Me tocou muito e eu não consegui cantá-la. A música dizia assim: eu quero ser o templo de Deus, eu quero ser o templo de Deus, eu quero ser o templo de Deus. E depois dizia assim, como se fosse uma oração para o Senhor, dizendo: permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Eu não consegui cantar e aquilo me incomodou demais, demais, demais. Até que quando terminou o culto, como eu tinha
a pessoa que estava ministrando, na verdade a música ela vinha num telão. Era tipo um CD que cantava, mas tinha 3 pessoas na frente que cantavam no microfone. E como uma das pessoas que cantava esteve no meu grupo de discussão da palavra de Deus, eu me senti à vontade de falar com ela e eu nunca fiz isso. Mas aí eu me aproximei dela e falei o que eu pensava. Eu disse assim, sabe, esta música nós não podemos cantar. Ela levou aquele choque, sabe, aquele susto, porque acho que ela nunca tinha sido confrontada a isso, nunca alguém tinha dito isso para ela. E ela disse, mas por quê? Eu falei assim, porque ela diz, eu quero ser o templo de Deus. Ora, a palavra diz que nós somos o templo de Deus. Agora eu vou dizer algo que eu, infelizmente, não pensei na hora de dizer para ela, mas depois eu vim aquilo no meu coração e eu cheguei em casa e eu amadureci nos meus pensamentos e eu queria ler para vocês. Inclusive, quando eu encontrar essa pessoa, eu quero dar essa palavra para ela também. A palavra diz em 1 Coríntios, veja bem, capítulo 13, o versículo 6, não, 17, né? Peraí. Capítulo 3, deixa eu ver, eu tô até esquecendo, gente. É o capítulo 3, eu tô em Romanos. 1 Coríntios 3, vamos lá. Onde está? Capítulo 3, diz assim, é versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário, aqui a palavra está santuário, que é correto, mas em muitas versões está templo de Deus. Os dois estão corretos, ok? Não sabeis que sois santuário, ou templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Veja bem, a palavra não diz que nós seremos o templo de Deus. Ela diz que nós somos o templo de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Portanto, nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o santo dos santos, o santíssimo, o lugar santíssimo. Deus hoje não habita mais em templos. Por isso que ele destruiu o templo de Jerusalém. Porque ele quis dizer, eu não habito, ele diz, eu não habito mais em templo. O templo que eu habito hoje é no coração. É naquele que me ama, aquele que crê em mim, que crê no meu filho, que recebe o Espírito Santo. É aquele que é o meu povo, que se torna o meu povo. Então, quando nós amamos ao Senhor, nós adoramos o Senhor, nós servimos o Senhor, nós confessamos o Senhor, nós somos batizados, nós cremos no seu Filho amado e nós o servimos, a palavra de Deus diz que nós somos o templo do nosso Deus. Então o Senhor disse que Ele viria em nós, habitaria em nós, se nós fizermos a vontade do Pai, Ele habitaria em nós, o Espírito Santo e Deus habitaria em nós. Então, se Deus habita em nós, se Yeshua habita em nós, se o Espírito Santo habita em nós, é porque nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz, vós sois o templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita em vós. E ele diz assim, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta, é uma interrogação, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo, mas você, falando para os crentes, para a igreja, para o povo de Deus, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele vai no versículo 17 e diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então ele está afirmando
que nós somos o templo dele. E nós temos a certeza que somos. No versículo, no mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, ele vai confirmar isso. No capítulo 6, deixa eu ver qual é o versículo. Meu pai, tô me perdendo. Ah, achei, desculpe. Então, continuando, né? No capítulo 6, o versículo 19, está escrito assim: acaso? Gente, é a mesma pergunta. Ele vai falar 2 vezes a mesma coisa no mesmo livro para as mesmas pessoas, que é os coríntios, é a igreja de Coríntios. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes por parte de Deus e que não sois de vós mesmos? De novo ele faz essa pergunta. Olha, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus, a casa de Deus, o santuário de Deus, e que ele, o Espírito Santo, habita em vós? De novo ele faz a pergunta. Uma pergunta afirmativa. Então, o nosso Deus está falando que nós somos a casa dele, o lugar que ele habita. Deus não habita mais em templo humano. Deus não habita na igreja. Deus não habita no templo. Nós somos o templo vivo, nós somos o templo ambulante. Hoje nós somos o templo de Salomão. Nós somos a arca de Deus. Nós somos o santo dos santos. Deus habita somente no coração, no espírito daquele que o ama, que o serve, que obedece seus mandamentos, aquele que o adora. Aquele que faz parte do povo de Deus, que é selado com o Espírito Santo. Então, com certeza absoluta, nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós duvidamos que não somos, é porque não somos. Não tem como você querer ser algo que você não é. Você só pode querer ser algo ou ter algo que você não é ou que não tem. Portanto, quando Deus diz para nós que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós cantamos uma música, eu quero ser o templo do Espírito Santo, a gente só quer aquilo que não é ou que não tem. Nós estamos afirmando, quando nós dizemos eu quero ser o templo do Espírito Santo, nós estamos afirmando que nós não somos. Ora, se nós não somos o templo do Espírito Santo, nós não somos de Deus. Porque Deus não habita em nós. Como pode uma igreja, como podem pessoas que são batizadas, que crê que tem o Espírito Santo, porque dizem que tem o Espírito Santo, como podem afirmar, cantar uma música que diz que quer ser o templo do Espírito Santo? Eu não quero criticar, mas eu quero analisar, porque as pessoas fazem na inocência. As pessoas não analisaram, mas ora, quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós reagimos ao que ouvimos. Todo evangélico, todo cristão, ele reage às palavras, seja no YouTube, seja de uma música, seja quando alguém fala alguma coisa. Porque o Espírito Santo em nós, a Bíblia diz que ele nos ensina, que ele nos conduz a toda a verdade. Então nós somos reativos àquilo que vemos, àquilo que ouvimos, àquilo que... Nós somos reativos. Em suma, eu estou querendo dizer a importância de nós avaliarmos o que dizemos e só dizermos aquilo que é importante dizer. A Bíblia diz que da vossa boca saia algo para edificação. A palavra diz que da nossa vida saia a vida ou saia a morte, que nós seremos